Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo eu vou colocar o nome aí, A Mentira Nossa de Cada Dia. Então, falar sobre esse mundo, né? Essa Matrix que a gente vive. E eu colocaria um subtítulo aí, Mundo Novo e Mundo Velho. Ou Mundo Velho e Mundo Novo. Então assim, eu gosto de imaginar, né? Como que seria, né, esse mundo novo, né? Como seria uma terra sem as mentiras que nós vivemos hoje aqui, né, que nós temos cotidianamente, né? E então assim, nesse vídeo eu acho que vou trazer uma coisa bem direta, né, sobre as coisas que precisa mudar e tentar dar uma visão assim mais real, né, da situação, do que seria essa mudança, né? Muitos de nós assim, a gente queria que a coisa já mudasse assim, digamos, de uma hora para outra, né? Porém, eu, assim, na minha própria experiência, tenho observado que estamos sim, né, em período de transição. Para nós parece lento porque a gente leva em conta assim o tempo de vida, o tempo, né, de uma vida. Então, na nossa vida, vamos supor 100 anos, né? Então, se uma mudança ela acontece em 100 anos, em comparação de tempo terreno, é muito rápido. Né? Uma Terra aí que tem 4 bilhões de anos e meio, né? Então, 100 anos não é nada, né? Porém, para uma vida é tudo o que ela tem. Então, assim, é sim demorado, né? A gente queria poucos anos que acontecesse. Porém, assim, está acontecendo de forma gradativa e há muitas mudanças, né? E à medida do tempo que a coisa vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo muita coisa, né? A gente vai tendo o nosso crescimento próprio. E caso se as coisas mudassem rapidamente, já tudo tirasse, toda a mentira caísse, né? Tudo se transformasse, a gente não ia poder dar conta de tudo isso por nós mesmos, né? Então, a vida na Terra, assim, ela vem a ser uma experiência muito pessoal, né? Pessoal, assim, de coisa de cada um, né? Para observar o mundo, ver como são as coisas, né? E ter o seu próprio despertar. Então, assim, corre muitas coisas, digamos, em segundo plano, né? Digamos, primeiro você despertando, depois a Terra também passando por esse processo. Então, é uma coisa assim, né? Tudo junto, mas assim, várias coisas, vários fenômenos, né? E, por exemplo, se você chegasse aqui no mundo mais desperto, você não ia ter essas provas, né? Você poderia se perguntar como que eu me comportaria no mundo dessa maneira. Então, esse mundo dessa maneira está aí, né? Para ver como que você lidar com ele. E isso seria então uma questão pessoal, né? Como a gente vai, né, se importar. Então, a gente quer a mudança, quer que muitas coisas mudem. E essas coisas parecem atrasar. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de muito ver era um contato, né? Um contato maciço, né? Massivo. Porém, não vem, né? Não vem e pode demorar. Pode ser que seja daqui a alguns anos ou a gente desencarna, vai embora e não aconteceu ainda. Porém, tem o seu crescimento, né? Que vai acontecendo. Então, e esse contato a gente queria como prova de comprovação, só para falar para o mundo, eu estava certo, o resto estava errado. Tem que ver muito nessa questão. Porque assim, no começo seria também, tem essa questão, né? Tem esse requisito aí né, de querer falar, estava certo, né? Com o passar do tempo, isso vai sumindo, né? Vai sumindo, vai desaparecendo, porque passa a ser uma certeza, né? Você consegue reunir tanto material que você entende o porquê da situação ainda ser essa, né? E já não precisa mais de não tem mais essa vontade de querer provar algo para alguém, né? Isso vai desaparecendo também, né? E passa a ter uma certeza de por que as coisas são assim e entender, né, o lado de quem, digamos, nos observa desde fora, né? Então esse vai ser um dos quesitos mais importantes que você vai aprendendo com o tempo, né? De saber o porquê a coisa é assim. Então, a gente sabe que no nosso crescimento a gente tem que aceitar a realidade. E a realidade é o que? Acontece no agora, né? E você ter um entendimento disso te ajuda muito, né? Você aceitar esse agora, aceitar as coisas como são,
né? Isso não significa dar pause. O filme continua rodando, né? E essa é a realidade. Um movimento frequente. A vida é essa, um movimento. As coisas se transformando. Então a gente aceita como as coisas são. Essa mecânica, né? E procura entender. Entender e se adaptar, né? Se eu entendo o clima, eu vejo o tempo chuvoso, eu saio com um guarda-chuva. Então eu não vou passar frio todo molhado, ensopado, né? Então a gente entende a dinâmica. Então assim, eu usei o que eu chamo de círculo imediato, o que está na nossa cara. Então a gente já sabe lidar com isso, né? E o que não está, que é todo o campo espiritual, outros mundo ufológico, né? Transições planetárias, que é algo que ninguém fala para nós, algo que a gente ainda não, digamos, não viveu, né? Entre aspas. Então é um pouquinho mais complicado, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente tem como ir tocando, né? Esses campos. Então assim, o que pra mim, né, o que eu vou falar aqui é o que eu já estudei em livros, que vi pessoas falando, conclusões próprias. Então assim, tá tudo misturado, né? O que pra mim acontece na Terra? A Terra é um planeta cíclico, né? Ah, periodicamente, acho que cada 26 mil anos, passa por alguma perturbação que sacode tudo aqui. Então, ou seja, é um planeta cíclico que você tem uma civilização que floresce, tem aí 26 mil anos para se desenvolver, né? Então, como se fosse um período escolar. Tem esse período escolar, aí no final, quem é aprovado fica aqui para comemoração, né? Que depois desses 26 mil anos tem um período, digamos, de luz, né? Onde que tudo é maravilha, né? Tem um ápice realmente da sociedade de forma espiritual. Então pode ficar aqui para comemoração, depois escolhe o planeta que quer ir, voltar ou, né, qualquer coisa. Quem reprova vai para um planeta que, de acordo com a consciência, né, da pessoa, e depois ela pode sim voltar, né, depois que a Terra ela passou para aquele período, né, que volta ali para, né, as coisas ficarem um pouco mais primitivas. Então funciona mais ou menos assim, né? E nós estamos, né, em processo então desse ápice, né, de ter todas essas transformações. E o que eu acredito assim, deixa eu entrar um pouquinho na campo da ufologia, né, que tem muitas raças que vêm nos visitas, é, algumas dessas raças podem ser humanidades também, né, humanidades passadas que chegaram no ápice e chegaram de forma harmônica, não de forma, né, como a gente está chegando. Então, se você chegou de forma harmônica, você construir naves e ir para outros planetas é coisa mais simples, não é complicado, né? Então, eles podem ter povoado outras esferas e lá se estabelecido e humanidades que começaram na Terra, né? Evoluíram da Terra e estão lá, em outros mundos. Então, sabem da situação aqui, e de vez em quando vem nos visita e, né, dá até umas dicas tal, né? Então, pode ter esse fator também, né? Não façamos como boa parte das pessoas, né, que sempre gostam do círculo imediato, gostam de fazer a primeira informação, então elas generalizam. Ah, então é tudo isso. Não tem ET, então era humanidades passadas. As pessoas caem nesse erro, né? Como, o reptiliano é mal, todo reptiliano é mal, né? Então um erro primário, né? Um erro basicão. Então assim, o que acontece nesse período de transição? É variável, né? É um período que vem e pode ter, a Terra pode, né, dar aquela sacudida e acabar com tudo, né? Então depende do grau de harmonização que chegou essa civilização. Então se a gente tem um alto grau de equilíbrio, né? Porque o que provoca né, esses tremores, digamos, essa, né, não vi a palavra, mas assim, o período que as coisas, né, sacodem, né, que as coisas ficam todas bagunçadas. O que provoca isso? É luz. É luz. Então tá chegando muita luz, o planeta ali ele não tá preparado para aquela luz, então na hora que a coisa chega, a coisa tem um impacto, dá um choque, né? Então se nós aqui tivéssemos nos harmonizado e elevado esse padrão para estar um pouquinho mais equiparado com a luz que vem de fora,
não ia fazer efeito algum. Né? Nós já estaríamos em contato com outras raças, já estaria um planeta aberto. Então a luz viria e aí, uma luz a mais que chega, uma coisa normal. Né? Porém não, a gente se fechou e considera, né, como um ataque tudo que vem de fora. Então vai bloqueando, bloqueando, vai chegar uma hora que vai sacudir. Né? E dizem, né, que até criaturas lá de fora, seres de luz, né, eles estão ajudando a amenizar os efeitos dessa luz. Então ela chega, então eles vão, botam barreiras, tentam controlar, né, para que não venha de uma vez e, né, para que a gente tenha tempo para ter uma transformação. Então à medida que eles veem, ó, agora pode soltar um pouco mais, aí vai liberar. Mas eles não podem continuar fazendo isso, né, porque seria, digamos, até anti-evolutivo, porque se você fecha o mundo, né, coloca aí bloqueadores de luz e permite que aquele mundo continue da forma que está, aqui nós partiremos para a animalização, né? Eu imagino algo perto aquele filme Mad Max, né, do passado, né, que tipo que uma anarquia total, as pessoas vivendo no deserto. Então cada um cria a sua lei. Então a gente não ia progredir para um mundo harmonioso, né? Se vamos como o tema do vídeo, as mentiras nossas de cada dia. Então a gente criou o nosso sistema de vida, de sociedade, está organizado em cima de mentiras. Então isso não vai para um mundo harmonioso. Isso vai tornar parasitas cada vez mais encrudecidos. Tem na ficção, às vezes desenhos, né? Eles meio que reproduzem isso, né? Eu não consigo trazer agora uma imagem. Mas, por exemplo, tipo animais, né? Que vai se tornando cada vez mais monstruosos. Né, as pessoas, né? Porque eles vão adquirindo, né, armaduras. Então seria mais ou menos esse tipo de mundo, né? A cara feia para assustar, né? Então seria para onde caminharia isso, né? A pessoa ia se encapando cada vez mais, né? Porque ela se adapta ao modo de vida de sobrevivência. E eu acho que só aqui existe esse negócio de sobreviver. Em outros mundos, o mundo de luz simplesmente vive. Não há essa preocupação de ter que sobreviver. É lutar pela sobrevivência. Isso eu acho que é outra mentira que nos conta. Por que você tem que lutar? Porque existe um predador. Né? Então, assim, sendo bem direto nesse mundo, desde lá do passado, muitos seres negativos vieram e se passaram por deuses. Né? Esses deuses se alimentam de energia baixa, que ela é mais densa, né? Que a gente costuma chamar de negativa. E para isso, eles criaram formas, eles organizaram, como dizia um escritor, né, estrangeiro, né, a granja humana. Então, é uma criação de humano aqui. Então, tudo está estruturado para essa criação, para que os humanos se portem como eles querem para estar gerando essa energia. Então lá no passado, quando ele vinha, ele falava mata todos os animais, sacrifica animais. Não era só animais não, tinha gente a sacrificar gente. Então todas as tribos, todas as culturas antigamente faziam sacrifícios. Porque eram esses caras que estavam se passando por deuses que queria esse tônus vital. Né? Então, lá no livro deles, né, nesse livro histórico, então quando pegava ali um povo, ia pelo deserto, quando conquistava um povo, matava ali os homens. Os animais todos eram sacrificados, que eram milhares de cabeças, né? E como eu falo, hoje em dia já não precisa fazer isso porque a gente já tem os nossos abatedouros. Então, a sociedade se habituou a dar alimento a esses deuses, né? E quando você fala de acabar com isso, aí vem aquela mentira que a sociedade se habituou. Ah, mas os empregos, né? Então eles querem também continuar no vício. A nossa alimentação é a mentira nossa de cada dia. Quando chega o alimento que já não tem mais aquele gosto do que ele é, né? Ele foi modificado quimicamente para ter outro sabor, para que viesse enganar o seu paladar e você se viciar naquilo. Então a nossa alimentação é uma mentira também. Então nós não temos uma alimentação natural, nós temos que ser conscientes disso. Então quando eu estou ingerindo algo, eu estou consciente, né, que aquilo, o meu corpo vai lutar contra aquilo. E meu corpo vai ter uma tolerância do quanto ele consegue combater. Se eu extrapolar tal limite,
ele vai começar a dar problema. Né? Então eu tento o mais sutil que eu conseguir. Eu não vou conseguir o mais sutil já, né, como se fosse um mundo de luz, não, porque o meio, né, ele tem outras formas de ataque. Né? É como se o seu corpo estivesse acostumado àquele movimento, vamos supor. Então você tem que continuar até que ele pare. Mas fazer um esforço de freada. Né? Um esforço de freada que é o que? Vem com essa pandemia. Que ela vem dar um freio para que todo mundo comece a se olhar, ver, ob tentar observar mais, né, as coisas. E acontece alguns pontos sim, outros não. Né? Mas precisa parar. Então, essa alimentação, no mundo de luz, existiria alimentos modificados? Eu acredito que até sim. Em alguns graus, algumas etapas acima, mas ainda vai existir. Mas não vai ser com base na mentira. O que a gente tem de mais mentiroso aqui do que a gente vive, eu chamo de capitalismo. Por que capitalismo? Porque inventaram o que? O dinheiro. É o que é mais de mentiroso. Né? Então eu não trabalho. O que eu preciso? Moradia, alimentação. É o mais básico, né? Morar, um lugar para morar, um lugar para se alimentar. E quando eu vou buscar isso? Né? E viver em família, né? Em comunidade. Mas vamos pegar os mais basicão do indivíduo. Onde eu busco isso? Qualquer ser que vive na natureza, ele vai lá e está lá à disposição. Então, ou seja, não é trabalho ele ir lá colher, por exemplo, um animal que tem ali uma cria, né? Não é trabalho ele ir lá pegar o alimento, um animal de caça, caçar e trazer. É algo natural que se faz, né? Então, se nós vivêssemos na natureza, então as pessoas já começam a achar isso um absurdo, né? Utópico, né? Mas calma lá, se acha é porque já se habituou a essas mentiras nossas de cada dia, né? Porque a pessoa ela não consegue ter imaginação para sair daquele círculo imediato, ela não consegue expandir e visualizar como seria um mundo vivendo na natureza. Você vivendo na natureza, não seria eu que nem tipo o Tarzan lá, né, tanguinha. É você com todo o seu intelecto. Então, eu não vou agredir, eu vou me adaptar, eu vou criar meios a que eu possa ter a vida que eu queira. Né? As pessoas já pensam até sem tecnologia, sem nada, vivendo em casa de barro e não sei o que. Não, pode ser revolucionário. A gente pode ter muito mais do que a gente tem aqui, vivendo de uma forma, vivendo na natureza. Uh, que nem eu falo, você planta uma árvore, esquece, ela vai começar a dar frutos sem você. Você só vai lá e colher. Isso que a natureza faz, né? O que vem fazer o dinheiro? O dinheiro ele colocou alguém na frente daquela árvore e falou: não, você não pode mais pegar isso daqui. O capitalismo fez isso com todo mundo. Fez não, faz, né? Deixa eu fazer outra ressalva antes, porque as pessoas falam: ah, se não for capitalismo é comunismo, né? Como a mentira nossa de cada dia jogou esse fantasma em cima das pessoas, então criou bloqueadores mentais. Então ela já, opa, desliga, é perigoso isso daí, né? Aí eu não estou falando de comunismo, né? Só uma ressalva. Tem um ufólogo que ter contatado, então ele perguntou lá para os ETs lá dele, né? E os ETs falou: o sistema que nós temos aqui, que a gente vive, seria mais que você chamaria de comunismo aí, né? Porém, a gente sabe que nenhum sistema funcionaria aqui. Porque o problema não é o sistema, o problema é o humano. Então ele vai dar um jeito de usar todas as formas para trazer o que ele quer para si, o egoísmo, né? Claro, ele achou isso no dinheiro, achou mais fácil o capitalismo. Então ele teria mais dificuldade em outro tipo de sistema. Então ele ia ter que criar outras formas de controle, né? Mas o capitalismo facilitou e muito, né? Para eles, né? Então, se eu vou lá na árvore colher o fruto,
Eu não posso. Ele falou, não, espera, você tem que trazer algo aqui para trocar por isso. E como que eu consigo isso? Plantando árvore? Não. Fazendo qualquer outra coisa que não tem nada a ver com plantio, né? Então, você já não tem aquela naturalidade de transitar entre as coisas. Na natureza do trabalho vai ser o quê? Eu não consigo nem imaginar que trabalho que há na natureza. Né? Porque você não precisa fazer plantios, colheitas, isso aí. O mais natural, árvore frutífera. Quero comer uma coisa diferente, aí você vai e planta ali, faz plantação de trigo, de qualquer coisa, de milho. Né? Embora se plantou uma vez lá, tá lá tudo no meio do mato. As coisas crescem por si só. Acho que não precisa ter plantio e colheita. Essa alimentação de massa de gado. Porque isso aqui acontece dentro da Matrix. Né? Por causa que há um desequilíbrio. Então você tem que ter uma área fazendo isso daí. Né? E mesmo assim é desequilibrado. Porque a maioria do plantio, né? Se você vai estudar, isso aqui não teria nem colocar nesse vídeo. As pessoas já deveriam saber. Né? Vai para gado, vai para animal. E o animal vai um pouquinho para a pessoa. Né? Cheio de doenças, cheio de energia negativa. Energia negativa não, vamos falar energia densa. Né? Então eu não consigo mais fazer esse processo de ir lá e simplesmente pegar. Trabalho, construir uma casa? Não é, nenhum animal tem trabalho. É um ato natural. Nós também, naturalmente faríamos. O que acontece, o que eu li no livro é o seguinte: como que é uma mudança nesse mundo, no teu mundo? Olha, as mudanças vieram, então assim, o que a gente, não é bem assim, como que é, né? O mundo é grande, as pessoas, uma coisa que as pessoas acham aqui, outra mentira, o mundo tá cheio de gente, não tá cheio de gente, eu já falei em vídeos anteriores. O que a Matrix faz, ela é rebanhar, ela pega todo mundo e concentra num lugar só, então fica todo mundo ali apurrinhado, então dá a impressão de que tá cheio de gente, mas não tá. Então nesses mundos, o que os seres de luz falam e o que eu acredito, 50 bilhões aqui sossegado, tranquilo, vivendo harmoniosamente, né? A gente não tem nem 10 e as pessoas tá achando que tá cheio, porque já fizeram aquela a lavagem cerebral, já sofreu e tá, né? E até a favor de exterminar, né? Quando vem essas ideias de extermínio da população. A população sofre esse extermínio anualmente, né? Milhões de pessoas morrem por doenças, N fatores que não deveriam nem existir. Então, nesse mundo, grande preocupação que eu vejo das pessoas, né? De longa data. Mas se não tivesse trabalho, ninguém fosse obrigado, as pessoas iam escolher não fazer nada, né? Nós temos em nossa natureza todo animal, né? Aqui na Matrix não, porque isso é meio que podado, né? E você tem o trabalho como obrigação, então você não quer, né? Então a pessoa se auto-ilude falando que gosta, né? Mas enquanto você estiver recebendo, enquanto tiver um meio alterado, você não vai saber realmente o que você gosta. Você simplesmente vai aceitar. É aquela síndrome de Estocolmo, né? Aceita que dói menos. Então a gente aceita e nos auto-ilude, fala, não, eu gosto disso. Né? Mas se você tivesse uma oportunidade de, mas eu gostaria de ter uma casinha assim, 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 um lugarzinho assim, assim, trabalha sonhando por quando esse tempo chegar. Então, sendo bem direto, a gente não gosta. E aí eu trabalho e falo, eu não gosto, eu tô consciente que o que eu faço não ajuda em nada esse mundo, né? Mais pra frente eu explico o que sobre trabalho, né? Então, nós, naturalmente, nós nos movimentamos, né? Como todo animal na natureza, ele se movimenta. Enquanto ele se movimenta, ele tem ali um entrosamento. É um sistema orgânico, cada um fazendo sua função. Então isso dá giro e continuidade. Então a natureza fornece tudo e cada um faz o seu papel. O ser humano também, né, na natureza teria esse papel. Logicamente ele ia ter a parte mental, então ele ia fazer modificações. O que é interessante que essas são as experiências que nós fazemos. Mas nada que colocasse mentira naquele meio. Então nós poderemos viver da forma que nós queremos, sem sermos de forma parasitária e predadora, né? E nesses mundos aconteceu o quê? Né? Com as pessoas que não querem trabalhar, digamos, né? Não querem ajudar, não querem fazer nada. Elas teriam essa opção. Porque o mundo, quando ele cai essa matriz, quando cai esse sistema de vampirismo, né, de reis, líderes, banqueiros, né, dominando todo o resto e nos usando, né, o mundo ele gera em abundância para todo mundo, né?
Então, para essas pessoas, você tem, por exemplo, nesse livro que eu li, você tem mercados que você simplesmente vai lá e pega. E essas pessoas faziam isso. E não colaboram. E viviam. Pode viver lá, não tem problema algum. Né? O que determinaria seria a energia dessas pessoas. Você pode estar fazendo nada, mas pode estar em estado de meditação, ou não tá, ou só usufruindo do trabalho dos outros. Né? Vamos colocar assim. Se essa energia começa a não condizer, no final da vida dela, ela vai para outro mundo que não é mais aquele. Né? Não como uma forma de punição, né? Como uma forma que ela vai ter que um trabalho pelo menos de cuidar da árvore, né? Algo do tipo. Né? Só que a maioria, naturalmente, com o tempo, a pessoa não consegue viver parada sem fazer nada. Ela vai começar a ter uma proatividade, se enturmar, querer fazer o que os outros estão fazendo. Esse é o mais natural. Então, digamos você não, ganhou a pessoa. Por que a pessoa sonha com loteria? Porque não querem fazer nada. Esse é a agonia de verdade. Né? Tem aqueles que falam, não, eu estou conformado com o trabalho, mas gostaria de ganhar da loteria. Aí você, se você ganha, você ia continuar fazendo o que está fazendo? A boa parte fala, eu ia. Ah, tá, acredito. Né? Eu ia, mas eu ia fazer uma modificação. Né? Então as pessoas ganhando a loteria. Eu não preciso mais de receber pelo que eu estou fazendo. Será que eu ia fazer de graça? Né? Então, para você ver a ilusão que as pessoas vivem. Então, vamos supor, a gente não precisa mais porque nos vem tudo à mão, não fazer mais nada. Né? Então, naturalmente, você iria começar a sair, você não ia ficar intocado em algum lugar, né? Se enturmar, porque nós somos o quê? Comunidade. Né? Humanidade, eu não sou um ser isolado. A minha forma humanoide me remete a outros seres. Então você quer estar com esses seres. Então você vai querer saber o que as pessoas estão fazendo. Então você vai participar. Né? Esses mundos eram assim. Eles plantavam, tinha, né, essa forma de compartilhar as coisas, de fornecer tudo. E ajudavam outros mundos. Sistemas próximos. Né, levava alimento, trocas. E a atividade era essa. Né? Então as pessoas poderiam participar ou não. Então é uma coisa simples. Né? A Matrix aqui complica demais a vida das pessoas. Então é difícil as pessoas tentarem compreender o que seria um mundo liberto. Teria alguns desafios? Claro que teriam. Né? Depende do grau. Quanto mais liberto, menos desafios. Né? Então esses mundos mais complicados seria, acho que para nós que gostamos, né, de resolver problemas, né, entender e, né, se meter ali no meio, ver como que faz. Então a gente procura as coisas mais complicadas para, né, tentar entender, ajudar a resolver e tirar dali algum aprendizado. Então vamos voltar aqui para as mentiras nossas de cada dia. Eu tô vendo, eu uso muito o Facebook, então eu tô vendo uma enxurrada de pequenas postagens, né? Olha aqui, tipo, aqui tem umas linhas das mãos. Né? Olha aqui, se você tiver a linha assim, 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 você é raro, né? Então a pessoa que faz isso, ela faz na má intenção para ganhar compartilhamentos, porque a maioria tem a linha assim, assim, assim. Então as pessoas se achando especial, só especial, e vai lá e compartilha. Pode ser por atenção, pode ser porque a página remete a alguma propaganda, que é boa parte, né? Um monte de zeros, aí tem um O no meio. Ó, se conseguir achar em menos do que você é especial. Só que a coisa é você bate o olho e você vê. Né? Então as pessoas, eu achei, aí vai lá e né, compartilha. Tem um monte de vídeo de pessoas que fazem lá, elas vão lá filmar, elas montam o cenário e filmam como se fosse uma coisa natural acontecendo, como se fosse um acaso. Né? Só que claramente você bateu o olho e você vê que a coisa foi simulada. Tem uns asiáticos fazendo isso, só que eles fazem por questão de humor, né? Como se fosse coisas naturalmente acontecendo atrapalhadas, né? Só que você percebe que é uma coisa de humor. Só que a pessoa que compartilha, ela não percebe isso, né? Eles, digamos, não fizeram na má intenção. Né? De repente, alegrar as pessoas, humor, né? Só que quem tá vendo tem que ter essa sensibilidade, né? Uma recente que eu vi foi de um macaquinho. Pessoa resgata macaquinho. Aí tem um macaquinho
preso embaixo de uma espécie de tronco, ali gritando, ali o cara fica filmando ali o animalzinho gritando, aí vem o molequinho, vai lá, levanta, pai, depois mostra o molequinho cuidando do macaquinho. Você bate o olho e você vê que aquilo foi intencional. Colocaram o negócio em cima do macaquinho, tipo um macaquinho bebê. Então o macaquinho ficou gritando lá, né? Me solta, me solta. Pra gravar aquilo. Então eu fui até comentei lá, eu falei, nossa, né? Prenderam o macaquinho só pra gravar essa cena, esse vídeo tosco, né? Pra se passar de por bons samaritanos e tal. Então uma pessoa foi até e me bloqueou. Então assim, a pessoa, ela se habitua à mentira. Ela gosta da mentira, ela quer a mentira. Porque a vida dela se tornou isso. Por máximo que a gente não perceba, a gente leva isso de uma forma tão natural, que é ver na Matrix. Então no filme Matrix tem um cara que ele sai, depois ele trai todo mundo para poder voltar e ter a memória apagada. Então as pessoas, elas são isso daí. E não percebe. As pessoas que estão lutando para que as coisas voltem à normalidade. Que normalidade? Nunca for normal isso daqui. Né? A maioria tem medo de emprego. Então vamos falar a parte do emprego agora. Eu até estava conversando com um amigo esses dias. Né? E as coisas, quando você conversa com outra pessoa, tipo, ajuda até a pensar melhor, né? E são coisas que eu já tenho consciência, eu até coloquei em vídeos anteriores, né? O que eu faço não contribui para nada. E eu sou um parasita, porque eu usurpo, né? Usufruo do trabalho de outras pessoas que sim estão fazendo alguma coisa, né? O que nós precisamos? Então, alimentação, moradia, itens necessários, né? Agora me vem mais. Vestuário. Por que alimentação? Óbvio. Por que moradia? Abrigo. Né? Você precisa de se abrigar. Né? Abrigar do sol. Né? Da chuva. Só. Não de criminalidade. Né? Porque vamos sentar aqui falar em coisas reais, de um mundo real. Todo mundo tem o que precisa. Ninguém vai precisar tomar o que é do outro. Né? Você não rouba, digamos, o irmão. Né? Que as pessoas já são irmanadas, né? Já tem aquele sentimento de um ser um pelo outro. Então não precisa nem estar vivendo, tipo, a questão de moradia não precisa nem ser coisa fixa. Né? Você poderia ter que nem animais, né? Cada dia, tipo, dorme num canto. Aí vai ter uma toquinha ali que, digamos, ele prefere. Né? Não sei. Por enquanto, só por enquanto, saúde é o sistema necessário. Porque o mundo, quanto mais o patamar mais evoluído, menos vai precisar de saúde. Né? Porque seriam mundos que, primeiramente, não vai ter acidentes para as pessoas, não vai ter acidente nem doenças. Né? Nos pouquinho mais baixos, se tiver acidente, eles se auto-regeneram. Né? Então a gente ainda precisa de saúde. Só. O resto é tudo criado pela Matrix, pela automanutenção do sistema. Né? Transporte. Por que transporte? Você precisa transportar o gado para a fábrica. Né? Visitar países distantes. Né? Então tem que ter transporte para isso. Por enquanto. Né? Então ainda o transporte ainda é necessário. Trazer o alimento. Né? Então por enquanto, né, é necessário. Então, todas essas pessoas que estão fazendo isso, cuidando da alimentação e tal, se você não trabalha nessa área, né, de cuidar das pessoas, área médica, de construção, limpeza, precisa fazer higiene, né, se não trabalha nessas áreas, está sendo um parasita e está se beneficiando do trabalho dessas pessoas. Educação também, né, só que a educação eu colocaria ali um parênteses, porque a educação ela é a Matrix que fornece. Então a Matrix você vai lá e fornece, então por enquanto deixa meio que neutro a educação, né? Então se eu não estou em nenhuma dessas áreas, eu estou vampirizando, me usufruindo, né? E geralmente quando você não está em nenhuma dessas áreas, o seu salário ele é maior do que quem trabalha nessas áreas essenciais, né? Então assim, é uma coisa injusta com essas pessoas, porque você está ganhando mais por algo que não é essencial, por algo que é feito pela Matrix para ter toda essa manutenção desse sistema, né? Por exemplo, a área de segurança, né? Por que tem que ter a área de segurança? Porque a Matrix ela gerencia a sociedade de uma forma. Tudo isso que a gente vê na sociedade, né, criminalidade e tudo, é gerenciado.
é proposital. Então, se começa a ter menos crime, eles vão lá e criam algo para que volte isso. Né? Então, a maioria das pessoas não entende. Ela vê o cara lá falando que quer combater, aí vê assistindo da Atena, quer combater. Esses caras fazem parte disso daí. Isso ajuda a criminalidade. Isso fomenta o mental coletivo para, né, manter isso, entre outras coisas. Né? Então, os caras que mais combatem são os caras que, né, o governo. O governo participa de todo o narcotráfico, de tudo que tem aí do mercado negro. É o sistema. Então, por um lado, eles falam que vamos combater, não, mas eles não vão combater, porque são eles que fazem. Né? Então, aí tem todo o sistema de segurança, exércitos, polícias, milícias, né? O que todo esse pessoal produz? Nada. O que o pessoal do outro lado, que são os infratores, produz? Também nada. Então, toda essa raça se alimenta por quê? O cara tá lá plantando. O cara tá lá transportando. Alguém tá ali costurando a roupa dele vestir. E a roupa vem de onde? De outro país com trabalho escravo. Né? A pessoa não tem nem a decência de, quando faz, abre, ler, ir lá com a agulha e não, vai lá que é nova. Né? Tem um vídeo, já faz alguns anos, eu tava com essa camiseta. Aí o cara comentou lá, para de falar besteira, vai trabalhar e comprar uma camiseta pra comprar uma camiseta nova. Então assim, você vê que a maioria das pessoas, elas, eu não diria que elas amam esse sistema, mas elas é programada de uma forma, né, de certa forma, a amar esse sistema. Então assim, falando de mudanças, qual a porcentagem da população que realmente está fazendo coisas essenciais? Trazendo coisas essenciais. Então eu consigo me vestir, mas eu não fabriquei nenhuma roupa. Eu moro em um lugar, mas eu não construí nada. Eu me alimento todo dia, mas eu não plantei nada. Então eu estou sendo um parasita, eu estou parasitando essas pessoas. Porque eu não faço nada disso. Eu não transporto ninguém para lugar nenhum. Né? Os meios me transportam. Ah, mas eu posso pagar por tudo isso. Pode, porque você está usufruindo de um sistema feito para vampirizar tudo isso. É um sistema que auto se devora, explora as pessoas. Então você usufrui disso. Então se tua área não, você vê que aí são as áreas mais altas. Então você vê que as áreas mais altas, que o povo que menos produz são a maioria. É a maioria, né? Toda a área jurídica, né? Todos os advogados, né? Pessoas que dizem para os outros o que eles têm que fazer, que têm que comer. É a maioria. Você começa a olhar o que realmente, né, chega comida na minha mesa, mas eu nunca plantei nada. Né? Porém, o que ameniza? Todos nós somos vítimas. Mas você tem que ter essa consciência. Né? Porque quando você começa a imaginar o mundo livre, você vê que tudo isso não vai existir. E quando você começa a pensar por que isso aqui existe aqui, você percebe toda essa rede. Tudo isso que é criado. E isso te introduz e te coloca ali num posto. Né? Que você vai ficar fazendo parte daquilo. Deixa eu silenciar aqui, senão isso aqui vai tirar minha atenção. Né? Então você faz parte, você se anexa e tem medo e começa a lutar contra. Né? Então qualquer ideia que vem capitalismo, opa, é contra o capitalismo, eita, comunista aí, medo. O próprio sistema te colocou medo, colocou um bicho papão em você. Então são as mentiras nossas de cada dia. Então tem as pequenas mentiras, como eu falei dos vídeos que tem na internet, essas postagens que estão inundando, né? E não enriquece nada a pessoa, não traz nenhum conhecimento. Essa área de trazer conhecimento, né, que eu venho aqui, isso aqui é, digamos assim, não... tem pessoas que cobram por isso, então eu acho muito errado cobrar por isso. Tudo que eu consegui, eu diria assim, foi de graça. Porque hoje, vamos supor, todo esse conhecimento, mesmo que você tenha comprado um livro ou outro, né, o valor é assim irrisório, mas todo o conhecimento tem pessoas ali falando a respeito, compartilhando a respeito, então tá aí, tá de graça. Né? Então as pessoas vão comercializam com isso, porque amam esse sistema. Né? Que se todo mundo fosse sábio e desperto, eu não teria ninguém para cobrar por aquilo. Se todo mundo fosse curado, eu não teria ninguém para cobrar por aquilo.
então eu ainda preciso desse sistema, né? Então assim, eu tenho consciência de que o que eu faço aquela função, né, não contribui em nada. Às vezes pode produzir produtos químicos e tóxicos. Então se eu estou conformado com isso, né, eu posso tentar algo novo. E alguém trabalha, por exemplo, numa farmacêutica. Então, mas todo mundo é vítima, né? Tanto quem está preso nessa condição, que é ainda pior, porque essa pessoa se acha privilegiada, né? Porque poderia estar catando lixo, né? O grande, quando eu era lá na escola, lá na primária, se você não estudava, virar lixeiro. Que é o que os professores usavam, né? Então te amedrontava, né? Então você tá usufruindo, você tá fazendo parte da escravidão dessas pessoas, né? E quando você faz uma comparação de salário, é injusto. Então você imagina, se todas essas pessoas, todo mundo estivesse fazendo coisas essenciais. Se a gente derruba a criminalidade, então não precisa ter nada de área de segurança. Então você teria um vasto pessoal para fazer coisas essenciais. Não teria parte nem jurídica, porque não tem crimes. Ninguém julgando ninguém. Então eu estou usando uma das áreas, né? Farmacêuticas, né? Se acabar com as doenças, então também some essa área médica, vai praticamente também desaparecer. A área médica é serviço para quê? É só reparo. Por exemplo, você tem um carro, se quebrou, você leva lá e ele repara. Você não fica dando remédio para ele todo dia, não, senão você vai dar esse problema. Né, que seria o caso, digamos assim, da manutenção. Mas a gente ia ter veículos que não ia ter uma manutenção tão frequente que nem a gente tem. Que é que o nosso veículo se iguala a nós, né? Tem que ficar todo mês, ir lá e colocar o tal aditivo, né? Como se fosse o remédio que colocasse. Então assim, você não ia ficar doente normalmente. Ia ter algum acidente, né? Tá lá subindo na árvore, criança brincando, caiu, aí quebrou. Vai lá, repara na hora, tal, pouco tempo, tá boa. Então a medicina é isso, é reparo. Não é manutenção. Ó, remedinho tal, pro resto da vida. Isso é surreal, gente. Tem que tomar uma droga pro resto da vida porque você tá funcionando de forma errada. Por que eu tô funcionando de forma errada? Então a medicina ela tinha que dar na cara. Ó. Então por causa disso, isso. Então se você quiser fazer assim, resolveria o problema. Não precisa mais fazer a manutenção. É porque o sistema, ele quer prorrogar assim, ele não quer mudar as mentiras que ele trazem, da alimentação ruim, tal. Então, coloca medicamento assim, porque aquela química tal tá afetando. Então vai ter que fazer isso. Então essas são as mentiras das quais nós nos adaptamos, nos abraçamos, né? E vou colocar as mentiras menores. Então eu falei de profissão. Boa parte é por causa de profissão também, que é a roupa que a pessoa usa para ir trabalhar, né? O terno, tudo. As mentiras que a pessoa acha que se forma, né? Então fala, eu sou doutor e tal nisso. Então a pessoa já não é mais ela em si, ela é aquele personagem, né? Então, por exemplo, no caso das mulheres, uma maquiagem. A partir do momento, né? Eu não lembro se eu falei nesse vídeo passado. Por exemplo, se pergunta se tal mulher é bonita. Então manda, por exemplo, uma foto. Então ela tá com maquiagem. Você não tem como saber se é ou não. Porque não tá a pessoa. Tá usando máscara. Né? Aí você fala, a máscara é bonita. Entre aspas, né? Vai muito do conceito de beleza. Então as pessoas acham traços perfeitos e tal. Mas aqui até os traços perfeitos que eles colocam aqui é algo exagerado. Né? Então eu, por exemplo, eu acho quanto mais natural, eu acho mais bonito, mais belo. Então o olhar de uma pessoa direto, tal, sem uma máscara. Então eu acho mais bonito, né? Só que a perfeição ela induz uma certa beleza, né? Mas o que vem ser a perfeição para as pessoas? Por exemplo, a sobrancelha fininha. Não é porque ele já não é natural, perdeu a natureza, né? Então eu já não acho bonito, né? Então as pessoas se maquiam, botam aquela máscara toda, pouca coisa branca. Então, né? A mentira nossa de cada dia, então elas auto se enganam. Então vai uma mulher lá, se maquia, olha no espelho e fala, nossa, olha como eu sou bonita e eu não sabia. Né? Então são seres que caíram na superficialidade, que não conseguem mais ver além da forma. Né? A beleza ficou otorgada à forma, a algo exterior. Né? Essa beleza exterior, ela eclode de forma natural quando o ser ele se trabalha. Então pode ser não nessa forma física. É uma coisa que você vai trabalhando.
né? E na sua evolução você vai se manifestar de uma forma cada vez mais harmônica. Mas não vai conseguir fazer isso se ficar moldando a forma externa de acordo com o meio, o que a moda, o que a Matrix te dita. Então, se você vê, a maioria das pessoas elas estão nesse sistema, elas estão abraçando essas mentiras. Elas vivem isso. Elas têm medo quando alguém chega e fala para ela um modo de vida que seria o mais natural possível, porque não faz parte dessa realidade. Então, ou seja, não vai vir. Então, se vir a mudança, o que isso significa? Significa que a maioria das pessoas vão perecer. Então, as pessoas querem a mudança, mas quando ela vir, as pessoas vão, digamos, gritar de medo, né? Vai virar choro e ranger de dentes. As coisas é bem bíblica. Então, sim. Isso aconteceu nos ciclos passados, no final de ciclos. Aconteceu. Então, por que vai ser diferente neste? Sendo que a gente chegou nessa forma caótica que está. Eu acho que até os próprios controladores da Matrix estão percebendo isso e estão tentando dar uma melhorada. Então, por exemplo, eles estão pegando atores de massa que tem milhões de seguidores, fala, você é vegano agora. Permitindo, né? Então eles vão lá e propagam aquilo. Então a sociedade, de repente, né, em poucas décadas, começou a ser um número explodir. Porque isso muda um pouquinho da energia. Né? Porque o que vem, se não pegar uma energia mais ou menos, acaba com tudo, inclusive com os dominadores. E eles sabem disso. Então eles têm que começar a manejar. Então tem um monte de pessoa aí falando aí que é, não sei o que, você vai ver, não é. Artistas. Porque eu acho que eles estão sendo obrigados, ou para entrar na moda. Então é uma coisa que vai sendo estimulada. Só que eles vão influenciando bom, você vai ter um bom resultado. Né? Porque eles tem que melhorar um pouquinho. Então quem está um pouquinho mais atento, aproveita isso aí para despertar. Né? Esse movimento. Né? Então, só que eu não sei como a coisa vai ser, mas se fosse hoje, maioria, né, mais de 90% da população não passaria por essas transformações. Então, esses finais de tempo, vocês vão lá vários livros falando, várias canalizações, pessoas. Nos mundos sempre é conturbado, sempre acontecem tragédias, né? Então são terremotos, a maioria são de catástrofe assim, climático. Os maremotos, tsunamis e tal, e vêm acabar com tudo. Nesse caso, extremos, vem ajuda extraterrestre. Eles vêm, resgata, né? Então ali o critério, a maioria do critério é energético, né? Algumas são funções, então pode resgatar pessoas em funções para poder, né, ter uma manutenção depois, quando as coisas começarem a voltar ao normal. Então a maioria seria para dar continuidade para o novo ciclo. Então ele vem, resgata boa parte da população, depois traz de volta, né, para dar continuidade. Então teria a presença de naves e tudo. Então se começar a ver naves no céu com o mundo conturbado que a gente está, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. E não vai ser boa. É porque eles vieram para ficar ali, para poder agir no resgate. Então, tem os controladores, né? Tem os dominadores. Então eles sabem, mas eu tenho que ter o que controlar, porque se acabar tudo, eu vou perder tudo. Então eles tentam se flexibilizar nessa parte. Então por isso que a gente vê um monte de campanha boas, de repente, surgindo aí, né? Só que tudo controlado. Então a maioria não passa, né? A maioria do sistema, a maioria das pessoas, a maioria de tudo que está aí, desse modo de vida, tudo nosso, né? A maioria, digamos, não se abertura aí a um modo de vida livre, né? Que nem você pega, que nem eu penso. Se você criasse um mundo de luz, vamos criar um mundo de luz então e de repente colocar todas essas pessoas. A pessoa não precisa mais roubar, porque tudo vem à mão dela. Não precisa, tudo tá lá, tudo, né? Essas pessoas iriam criar problema de uma forma ou de outra. Intrigas, porque o que aconteceu aqui? A doença foi a nível mental. Então vai ter a pessoa que tem tudo, ela vai manifestar problemas, porque a doença está a nível mental. E como se cura isso daí? Colocando as pessoas em mundo de luz? Não. Deixando aqui.
tendo esses sistemas, né, para que ela possa continuar naquilo até que aquilo seja desgastado. E aquilo vai se desgastando. Né, por exemplo, nós somos centelhas divinas, então nós encarnamos aqui dentro puros, limpos, lindos, e tal, tal, tal. E vamos, por onde a gente passa, a gente pisou ali num negócio e aquilo grudou na gente. Encostou ali e colou. É isso que está aqui. E não é na forma física, é na forma mental. Coisas que aconteceu, coisas que você viu, traumas, tudo colou, vai colando na pessoa. Então aquilo precisa se desgastar. Né? Porque forma parte da experiência da pessoa, do contato com as coisas. E algumas pessoas abraçaram aquilo. Né? Então aquilo vai se desgastando nesse tempo. A centelha ela vai aprendendo, opa, aquilo ali realmente não é bom. A centelha ela sabe. Porque é o todo agindo. Né? E é você aprendendo com isso. Então ela vai descartando, vai deixando ir, né, aos poucos. Porque se você pegar, joga de uma vez, você teria que fazer essa limpeza de todo o campo da pessoa. Se você faz, não ia sobrar nada do que a pessoa. Né? Então isso do que a pessoa, o quanto você se identifica com esse sistema, com essas coisas, com o que você faz, e o quanto que você sente que realmente é você. Se você consegue sentir que isso aqui é só um personagem que está vivendo um filme, tudo que foi projetado e programado aqui, então você começa a assistir, você começa a agir como um telespectador, ok, esse personagem às vezes eles fazem coisas que prejudicam outras áreas, só que eu não consigo botar um freio nisso, porque tá no filme, tá na sequência, não dá. Mas você tem que ter consciência disso. Então, por exemplo, eu sei, você é obrigado a ir trabalhar todo dia num lugar que você não gosta, tal. A lógica diz o seguinte: o que você deve fazer? Não vá. Para agora. E o que acontece se eu parar agora? O que é que tem de vir, vai vir e vai ser o melhor. Né? É o que fez essa pandemia. Obrigou tudo a parar. Que tá tudo errado, gente. Tem que parar. Tem que parar. Tem que haver uma reestruturação. Eu acredito que não vai acontecer. Talvez sim, talvez não sei. As coisas podem acontecer ideias, né? Mas a coisa do jeito que deveria não. Porém, eu não consigo fazer isso. Então a gente tem que ter essa humildade de entender. Né? Eu estou sendo levado nessa manada também. As pessoas gostam de falar que estou contra a manada. Não, não está. Quem está contra a manada pararia todo mundo. Mas se todo mundo, de repente, todo mundo que acha que está desperto realmente despertasse, a gente não se conectaria, ninguém sairia de casa. Não vou mais dar giro a esse sistema. Então eu esperaria para ver o que acontece. Que a gente não sabe o que fazer. Né? Se realmente todo mundo estivesse realmente desperto, realmente todo mundo que fala que despertou, antes de todo mundo ir para aquele lugar de cotidiano, tal, fazer aquela atividade, todo mundo ia se organizar. Ok, agora a gente vai ocupar tal região e vamos ali criar uma sociedade livre. O que iria acontecer? O resto iria com o exército nos combater. Isso é o que eu penso na minha cabeça. Então já vê que eu já criei um antídoto para não acontecer isso. Então percebe. Então a gente não faz. Então eu continuo. Espero, como eu disse, o trem ir perdendo o movimento. Eu fico com o pé no freio. Por menor que seja o efeito, a gente vai lá tentando parar um pouquinho. Né? Então, como eu já disse em vídeos anteriores, eu estou consciente então que eu faço uma área que não produz nada. Não costuro, eu não planto, eu não preparo alimento, eu não transporto ninguém, eu não curo ninguém. Então o que eu faço? Seja o mais honesto com você e com as pessoas. Toda a área burocrática. Alguém precisa de ser atendido e a pessoa está lá, não quer nem saber, já está de saco cheio. Vou lá ficar jogando paciência no computador enquanto a pessoa está esperando. Sinto muito, mas essas pessoas não passam. Não passam para o novo mundo. O cara está fazendo errado? Não, não está. Ela foi condicionada àquilo. O sistema condicionou ela àquilo. Mas ela é uma célula que não vai para o novo sistema. Né? Então seja o melhor possível na relação com as pessoas do meio ambiente que você está. Das pessoas que precisam daquele serviço. Veículo, né?
qualquer móvel, qualquer coisa, né? Por exemplo, a gente sabe que as coisas não funcionam. A gente sabe que tem pessoas pilantras. Então, por exemplo, uma mulher com a máquina de lavar, uma senhora, queimou um fusível, né? O cara vem atender e fala, ó, tem que levar para arrumar lá. O cara leva lá e cobra uma máquina, metade do preço da máquina, sendo que era só. E as pessoas fazem isso e elas se justificam, não, eu tenho que fazer porque eu vou cobrar minha visita. Entende? Então tem muita coisa que não passa. É a mentira que as pessoas vai, nossa, cada dia que vai crescendo e a pessoa vai se habituando àquilo, né? E ela se torna a Matrix. Né? Então nós temos que ter essa consciência que nós somos também parte dessa Matrix. E eu tenho que procurar ver então até onde eu estou enterrado nessa Matrix, para qualquer buraquinho que eu ver eu poder cavar mais, para poder entrar um pouquinho mais de luz. E quando aquele for grande, quando eu tiver um grande número, então assim eu vou parar. Eu falei, não vou fazer mais isso. Eu estou fazendo por obrigação. Eu sim, me conformei. É melhor do que fazer aquilo, do que assim, assim, assim. Né? Porque no momento minha mente não vê outra escapatória, a não ser continuar seguindo com a manada. Né? Mas quando o quanto energético se fizer presente, que eu esteja consciente de saber, opa, não, aquilo realmente é errado. Então não vou fazer. Né? Então é complicado, principalmente nessa questão de serviço, porque a maioria de nós, sim, estamos nessa matrix, estamos ajudando a tocar essa matrix, né? Estamos fazendo por outra parte, porque, como diz, a coisa é quântica, então você não faz uma coisa só, você faz coisas por tabela. Então, enquanto eu estou fazendo isso, que nem um remédio, né? Ele entra no organismo doente, mas ele tem uma outra função. Né? Então você pode estar tendo essa função também. Né? Meu personagem, por exemplo, na 3D, você é o parasita. Então, como multidimensional, então pode ter algo de você lá dentro agindo, que quando você entra naquele ambiente, você começa a transformar aquilo, né? Como o efeito de um remédio, de um homeopático, né? Então não generalizamos, né? Ah, então eu estou fazendo isso, então eu justifico, então eu gosto do que eu faço. Não, tenha consciência. Aqui na terceira dimensão, você é um parasita. Você usufrui do trabalho de pessoas que estão fazendo coisas reais. Né? Então, quanticamente, então, agimos na área mental. Então, por exemplo, eu ajo mais na área mental. Veio, né? Então, poucas pessoas compartilham dessa ideia. Poucas, digamos assim, no meu círculo. Né? Porque você vê mundialmente, você vê que a ideia ela cresce. E não é uma coisa que vem daqui de dentro, é uma coisa que vem de fora. E muitas pessoas vão canalizando, vão se unindo. Né? Só que, como está tão fora desse mundo que a gente vive, é como se fosse uma outra realidade. Então, por isso que não casa. Mas a real é isso. Se fosse acontecer essas transformações, a maioria, eu diria que 99% mais, 0,99, mesma coisa do átomo lá, né? Partiria da Terra. Ficaria pouquíssimos. Né? E aí daria continuação a um outro ano letivo. E o próximo seria assim, assim continuaria. Né? Então a questão não está em, né, em salvar a Terra, salvar a humanidade. É você. É si mesmo. Você vem aqui, vê que tem a escola, vai lá, aprende. Tem uma faculdade, você vai lá, aprende. Só que a escola continuou lá. O prezinho continuou lá. Você já não vai mais pro prezinho. Então você quer modificar o prezinho? Não, porque vai ter novas crianças. A Terra é isso. Por que nós voltamos e não ao prezinho? Porque tinha alguém ensinando errado? Que alguma coisa deu errado? Não sei. Né? Então a gente porque precisava aprender alguma coisa. Né? Então a gente vem, observa, mas não tenta mudar uma coisa que é muito maior que você, que é o mundo. Né? Eu quero mudar o mundo, porque nem eu falei também, não, numa conversa recente. Um corpo, né, 100 anos vive. Então você consegue, né, mudar uma coisa. E mesmo assim você vê que a mudança é lenta, né, mesmo para quem vive tão pouco. Imagina um planeta de 5 bilhões de anos. Ele não vai mudar assim de uma hora para outra. Ele vai ter os seus períodos cíclicos. Assim como a noite, por exemplo, o dia para a noite é uma mudança drástica. Né, de tá claro, de repente ficar tudo escuro.
né? É uma mudança assim, digamos, abrupta. Nós estamos acostumados. Então para nós não faz, né, não tem problema nenhum. É uma coisa normal. Para o mundo, esses ciclos de 26 mil anos, então a humanidade cresce, então colheita, né? Sai todo mundo, depois tem uma nova humanidade, colheita, é dia e noite para o mundo, né? Então ele vai ser assim, digamos, por bilhões de anos ainda, né? Quem que vai viver no mundo de luz? Não sei, que é um. Eu acredito que nós, assim, eu considero o mundo em escala física, né? Uma pedra, uma rocha, né? Você já é um ser mais que diria que já passou dessa consciência de mundo. Né? Nós já nos desprendemos da matéria. Nós podemos transitar entre os mundos, não ficar parado. A consciência, ela, embora as pessoas falem consciência de Gaia, uma Gaia, né, mas eu acho que é um ser ainda em estado não tão avançado quanto um ser que já está se desprendendo, quanto um humano, é o mesmo um animal. É um ser que ainda está no mineral, né, abrigando uma rocha. Só que não é tão simples assim, porque esse ser ele abriga várias consciências, né, inclusive a humana. Então é uma coisa assim, né? Só que eu acredito, como muitas, né, fábulas dizem, né, que cada pessoa que morre vira uma estrela no céu. Porque cada pessoa é essa estrela. Tem um quanto energético assim incrível. Só que nós já passamos dessa fase de ser estrelas. E agora nós caminhamos, exploramos, né, é um outro tipo. Só que seria ir muito além, né, do que se vive aqui, da proposta que se vive aqui. Mas falando, o mundo, ele para mudar, não muda. É essa rocha. Vai ficar aqui, que muda vai ser a humanidade, como se comporta aqui, né, em cima dele. Né? Então vai servir como essa creche, talvez até o final. Até no seu fim, não sei daqui quantos mais bilhões de anos. E quer mundos que mudados de felizes? Você evoluindo, você vai habitar outras dimensões. É simples assim, né? Então a Terra estaria em processo dessa mudança para experimentar um período, né? Porque a faculdade ela ensina tudo, né? Do comecinho até o final, todo mundo graduado, tal. Agora vamos se comportar que nem gente. Então tem aquele período de degustação. Agora vocês estão fazendo que nem, acho que na faculdade, né? Tem aquele exame final, TCC, acho que algo do tipo. Então todo mundo vai lá e vive aquilo. Então, vamos aplicar o que a gente aprendemos. Então tem aquela era de luz, iluminado. Ok, pessoal. Agora vamos para o espaço. Vamos trazer outra nova turma aqui. É a forma que eu vejo, gente. Então desse vídeo que eu trago mesmo é que a maioria das pessoas aqui estão habituadas à mentira. E essa mentira vai impedir que essas pessoas... Né, isso vai depender do multidimensional de cada um. Porque às vezes você veio e... Por exemplo, digamos que eu sou um ser desperto. Mas eu não consigo viver de forma desperta aqui. Porque as inconformidades são muitas. Então mesmo sendo meio desperto, tendo ali, digamos, 3% desperto, a gente já se choca com tudo isso que a gente vê aqui. Se você viesse com sua consciência, você não ficaria aqui. Não dá, não casa. Então eu me encapsulo dentro de algo, crio um personagem, né? Crio esse modo familiar, de sociedade, de viver. Então sim, eu consigo estar nesse meio, né? Então muitas pessoas podem estar tão tapadas, só que nesse estado, né? Que quando sai tudo, né, ela facilmente se desgarra daquilo. Então depende muito de cada ser no momento da transição. Então muitas pessoas na transição, por exemplo, na questão catastrófica, né, que morre boa parte. Boa parte foi consciente, né, porque vai sair, vai se desgarrar, né, que nem eu vi algumas canalizações, algumas sessões que as pessoas fazem de hipnose, né. Uma pessoa que desencarnou numa vida passada, falou que estava simplesmente correndo e de repente escutou um barulho, né, olhou para trás e o corpo estava caído. Né, que foi alvejado, né, uma flecha ou um tiro. Então, mas tem pessoas que vão ver os bichos comendo no caixão. Então essa tá a grande diferença, né? Eu diria que quem tem um conhecimento mais expansivo já está fora.
né? Na hora que isso aqui desligar, a senhora talvez nem perceba. Ela vai olhar, vai aceitar, né? A mente vai se habituar com o novo. Então vamos ver o quanto isso prendia ela. De repente prendia muito, então ela sai, então a energia já é como se você, digamos, acordasse de manhã cedo. Você se lembra de quem você é. Então você saindo, você se lembra de quem você é. Então você vai entender por que estava dormindo aqui. Então aí você escolhe agora, eu vou fazer outras atividades ou vou voltar a dormir. Ah, mais tarde, não sei. Então assim, não é um grande problema, né, do que eu vou fazer. Então, esse tipo de preocupação, que nós temos esse conhecimento, não deveríamos ter, como vai ser depois. A preocupação maior seria, por que eu estou aqui agora? O que eu tenho que aprender ainda? Né, porque se você vê se realmente essa mudança parece que não sai, parece que está de rosca. Mas se você ver 5, 10 anos, você vê que você sempre está aprendendo alguma coisa, sempre está crescendo. Né? Outra questão que me vem muito, eu falei, caramba, tudo isso que eu estou aprendendo, tudo isso que eu estou, né, tentando passar, e mais, tem coisas que estão além, que não consigo colocar no papel, né? Eu vejo que são coisas muito simples, muito básicas, muito lógicas, muito claras. E o que me vem à mente? Eu não aprendi tudo isso daqui, eu já vim sabendo tudo isso. Né? Então vem, e outra questão que vem. Então, o que eu estou fazendo aqui se eu já sei de tudo isso? É onde que coloca como se fosse só um personagem que foi jogado aqui, está vivendo a vida de um personagem, né? Aprendendo as coisas como se fossem coisas novas, mas não é nada novo. Para se testar, talvez. Situações que nos colocam em teste. Não vem nada agora. Né? Porque muitos testes dependem do meio, como eu falei, do meio da energia. Né? Que nós não temos livre-arbítrio. As escolhas são energéticas. Talvez só para observar mesmo. Né? Como nos comportamos se tivesse perdido a memória. Ou parte do meio, né? Sua energia ela vem e ajuda a dar esse upgrade nesse meio, nesse momento que isso aqui precisa. Que eu me vejo assim como uma célula que transita ali dentro de um corpo. Que tipo de célula que é? Ou um anticorpo, ou uma célula neural. É isso que nós somos nesse grande sistema. Então a gente só observa, né? As coisas que eu aprendo, eu tenho como se não fosse nada novo. Tanto que, vamos supor, eu hoje, para mim, eu acho que eu trataria com a maior naturalidade um contato, né, com um ser que pode ter outra forma, sem nenhuma surpresa, porque não é nada novo. São coisas que é o que somos, né? Então as coisas aqui elas vão ficando tanto sem graça, até. E o que mais tentamos entender então nesse momento? Um momento que não há o que entender, né? Coisas da vida superior, tudo isso eu sei. Quando eu estiver fora eu vou saber o que eu ainda não sei. Eu vou ter acesso. De repente eu já sei, né? Então a questão de muitos. Então por que estou aqui? É o filme então. É o filme. Eu sei que eu estou porque eu vim por vontade própria. Por mais mascarado que seja essas coisas. Ou seja, é como todo ele gira. Não é uma coisa que é vontade própria. Não há essa questão de quis ou não quis. Então pra gente é como se sim, eu quis. Né? Bom, um vídeo aí de 1 hora, né? 1 hora e 10 tá indo ali. Esse é o tipo de vídeo, se você viu até o final, né? Eu vou colocar assim. Eu costumo fazer, eu tratei de vários temas. Eu não fico revendo os vídeos para editar. Né? Eu tento vir da forma mais natural possível. E eu costumo às vezes falar, não, mas eu coloquei muita coisa que não vai acrescer em nada, né? Ou a pessoa que vai ver, ela tá tão na Matrix que não consegue captar, que não consegue sintonizar,
que não conseguem entender o que estou falando, né? Porque quando eu falo, eu imagino um mundo livre, né? Então, mesmo quando eu falei mundo livre, então você gostaria de viver um mundo livre? Se perguntou pra mim. Eu vou continuar com a parte que eu ia colocar, eu esqueci. Então, assim, o que acontece? Eu até falei, né, anteriormente. Então, te coloca no mundo livre, onde tudo é paz e tudo é luz, então você vai ver de boa, né? Se você é um ser mental, como nós somos, né, você começa a procurar coisas para fazer, né? E como eu falei daqueles mundos, né, que ajudam outros mundos, é nós. Nós não nos contentamos apenas de que a VG está aparecendo aqui na frente, de levar o alimento, né, do que precisa. Eu vou encarnar e ajudar então na parte mental. Vou ajudar na parte emocional. Por que aquele mundo está naquela situação? Então é uma das coisas que a gente faz. A gente procura o que fazer, né? E quando chega no mundo, você tem que se adequar ao personagem, como eu acabei de falar. Então por isso que você faz um trabalho tal que de repente é um meio parasitário ainda, mas no onde você estiver fazendo, se comporte o melhor possível, seja o mais humano que você puder com as pessoas, né? Mas sempre consciente, né? Não se auto-iludindo para que você realmente se engane e se ache que é o personagem, que aí você está sendo aprisionado pela Matrix. Então, assim, são temas, eu sei assim, quando fica um vídeo muito longo, eu falo, ah, não, eu falei muita coisa que aí eu acabo não postando, né? Eu penso assim, fica para quem ouviu no astral, porque eu sei que eu estou falando aqui, podem ter, está sendo de repente transmitido, né, em espécie de dimensões paralelas ou em astral. Mentalmente, com certeza, essas ideias estão sendo compartilhadas, porque nós somos o mental coletivo. Então isso está colocando energia no mental coletivo. Então qualquer coisa que você mexe tem energia ali. Então estou mexendo na área mental, então está tendo energia sendo movimentada na área mental. Então isso está sendo compartilhado, só que de uma forma mais sutil. Cada pessoa pode pegar em pensamento, em sentimento, né? E de repente ser atraída para cá e aí vai ter um contato maior com essa ideia, porque a coisa começa, digamos, se materializar quando ela vê algo material, né? Tentando expressar o que ela está sentindo. Então eu vejo que fica pouco impacto, tanto faz você então compartilhar ou não. Então eu acabo ali, tipo, deleto, fica aí no astral, né? Mas esse eu vou deixar, né? Eu vou postar aí, então você vai estar vendo, né? E fica, né? Essa a minha visão do que eu tenho estudado até hoje, que eu tenho visto, né? Você tem que cuidar do seu próprio crescimento, né? Ver como são as emoções, ver como você lidar com esse sistema, ver como sua mente lidar, do que a minha mente está coletando, qual que é o que interfere na minha mente, o que me ofende, o que me torna agressivo, o que me torna passivo, né? Ver como a gente interage, ver como o seu personagem interage e ver o que você precisa tirar ou não, ver o que está incomodando, ver o que você precisa pôr dar freio ou ver o que você precisa acelerar, né? E só que eu acho que a grande realidade é que há pouco que se fazer, é só assistir o filme, né? E eu, como parte desse filme, o que apresentar na minha frente eu vou lá e faço, né? O que geralmente que a gente acaba fazendo. Então a própria existência acaba sendo assim um grande enigma. Eu vou finalizar então, espero que vocês tenham gostado, né? Deixo sempre meu e-mail aqui para vocês poderem interagir e também tem aí a parte dos comentários, né, que dá pra gente interagir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.